Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, e nos diz assim: Naqueles dias, ao chegar ao Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isto, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Ouviu então uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Estou ardendo de zelo pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque os filhos de Israel abandonaram tua aliança, demoliram teus altares e mataram à espada teus profetas. Só eu escapei, mas agora também querem matar-me. O Senhor disse-lhe: Vai e toma o teu caminho de volta na direção do deserto de Damasco. Chegando lá, ungirás Azael como rei da Síria. Unge também a Ageu, filho de Nansi, como rei de Israel, e a Eliseu, filho de Safá, de Abel, Meula, como profeta em teu lugar. Amados irmãos e irmãs, vejamos bem. O texto poderia ser dividido em duas partes. Primeiro é o fato de Elias ir até o monte, para ali falar com Deus. O fato de subir ao monte sempre era uma referência, porque os judeus entendiam o seguinte, que a morada de Deus é o céu. Então, sempre que eu tivesse um lugar mais perto do céu, mais contato com Deus eu teria. Então, os montes eram os lugares mais altos que eles podiam ali estar. Elias então sobe e diz o texto que Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento, Deus não estava no fogo, ele estava em uma leve brisa. Isso aqui revela para a gente o seguinte, para quem não sabe, geralmente as manifestações teofânicas, as manifestações de Deus, lá no Êxodo, no Gênesis, em todos os livros do Pentateuco, geralmente eram manifestações com uma nuvem, com um trovão, com uma chuva, enfim. E agora Deus aparece com uma leve brisa. Meio que para dizer o seguinte, nós não temos 100% de controle da forma como Deus vai se manifestar. Deus é Deus. Ele vem sim ao nosso encontro, ele fala conosco, ele nos unge, mas é da forma dele. Cuidado para que a gente não queira enquadrar Deus na nossa forma de enxergar tudo. E aí, continua-se o texto que Deus conversa com Elias, pergunta o que ele está fazendo ali. Claro que Deus sabia o que Elias estava fazendo ali. Só que Elias vai responder agora, falando que o povo abandonou a aliança, mataram profetas, disse que queria matá-lo. E é interessante que Deus pediu assim para Elias: então fica um tempo aí, se esconda. Mas mesmo em meio a um tempo de perseguição, Deus continua a enviar Elias para missões. Isso é bonito. Mesmo quando as pessoas querem nos derrubar, a missão deve continuar. Mesmo quando as pessoas abandonam tudo e a gente não vê saída, Deus quer que a gente vá lá e ainda continue em missão. Talvez colocando alguém no teu lugar, preparando outra pessoa. Meio que é isso que Deus está colocando. Prepare outras pessoas para que seja o profeta no teu lugar, para que fulano seja rei. Mas continua em missão. As perseguições, amados irmãos e irmãs, os obstáculos, as dificuldades do caminho não podem ser de modo algum justificativas para que a gente pare de servir a Deus. Mas elas devem nos impulsionar para continuarmos no caminho de Deus, para continuarmos fazendo a sua vontade, para continuarmos com o nosso coração aberto, para que a vontade de Deus ela possa de fato acontecer. Então, eu espero que eu tenha ajudado a cada um de vocês a entender aqui essa primeira leitura. Eu aguardo vocês daqui a pouco aqui no canal para o estudo do Evangelho, também dessa sexta-feira. Até já!